17 horas em Paris, 18 em Kiev. Está a ouvir a RFI em língua portuguesa. Lígia Anjos. Marcar nesta quarta-feira a quarta ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, que continua esta quarta-feira. A Rússia insiste na neutralidade da Ucrânia, como Áustria e Suécia, mas os ucranianos rejeitam a ideia, a Ucrânia e a Rússia, que terão feito progressos e elaborado até um plano de paz provisório composto em 15 pontos. Pela primeira vez na história, um africano foi galardoado com o mais prestigioso prémio da arquitetura. Chama-se Diébédo Francis Kéré e vamos ouvi-lo neste jornal sob o comando técnico de Dusko Sikulic. RFI. As vozes do mundo. A Ucrânia e a Rússia já terão feito progressos e elaborado um plano de paz provisório composto por 15 pontos que incluem um cessar-fogo e a retirada das tropas russas no território ucraniano. O Estatuto de Naturalidade da Ucrânia é um dos temas em cima da mesa nesta quarta ronda de negociações que decorre. A Moscovo fala num modelo semelhante ao da Suécia e da Áustria. Kiev insiste que qualquer acordo de paz deve oferecer garantias de segurança ao país. Um prédio residencial de 12 andares foi atingido por um míssil esta tarde. Há pelo menos 2 feridos ao 21º dia de guerra. Contam-se já 103 crianças mortas com esta invasão russa à Ucrânia, como nos explica Marco Martins. 21º dia da invasão russa à Ucrânia e segundo dia em que as ofensivas russas visam zonas residenciais em Kiev. Esta madrugada, um prédio residencial de 12 andares no distrito central de Shevchenkivsky. Esses ataques já provocaram pelo menos 4 mortos e vários feridos. Devido ao recolher obrigatório, ninguém pode circular na capital ucraniana. No entanto, imagens de um prédio em chamas foram divulgadas pelos serviços de emergência de Kiev. Os ataques intensificam-se em Kiev e os habitantes da capital ucraniana estão cada vez mais preocupados com a ofensiva terrestre que poderá ocorrer. Perto de Kiev, em Hostomel, a cerca de 25 km da capital, violentos confrontos ocorreram entre as forças armadas russas e os ucranianos. De notar que a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, afirmou que uma explosão nessa cidade feriu uma menina que teve de ter o braço amputado. Em Odessa, no sul do país, há relatos de disparos contra o porto da cidade provenientes de navios russos. A pérola da Ucrânia, porto internacional e terceira cidade ucraniana, prevê ser atacada pelas forças armadas russas nos próximos dias. Ainda esta quarta-feira, o Conselho da Europa expulsou a Rússia do principal órgão de direitos humanos do continente devido à invasão e guerra na Ucrânia, numa ação sem precedentes num processo iniciado por Moscovo. Em Kiev estiveram reunidos com o presidente ucraniano os 3 principais líderes estrangeiros a visitar a Ucrânia desde o início da guerra. Os primeiros ministros da República Checa, Polónia e Eslovénia viajaram para a capital ucraniana em representação do Conselho Europeu. E em França celebra-se este ano os 400 anos do nascimento do dramaturgo francês Molière. A RFI continua à procura dos lusófonos que se inspiraram em Molière no mundo contemporâneo. É o caso de Jorge Pinto. É ator, encenador, interpretou em Portugal 2 personagens principais do dramaturgo francês, o avarento e o doente imaginário. Como é e porquê é que Molière continua a fazer vibrar o teatro? A resposta de Jorge Pinto. Vamos, já que o homem faz 400 anos, dar-lhe essa paternidade. Ele é pai de um certo comportamento do teatro, como outros foram, como o Beckett, e numa época. O Molière, de repente, tem uma forma de ver a humanidade e tem uma criatividade artística, não um comentário social ou sociopolítico, ou o que for, ou filosófico, não é? Mas uma visão estética. Continua a fazer sentido, muito sentido, encenar ainda Molière nos dias de hoje, nos palcos portugueses? Sim, continua. Minha Nossa Senhora Doentes Imaginários, em 21, quando o Império do Petróleo passou para o Império dos Fármacos. A pandemia aumentou os doentes imaginários? Convoca essa gente toda, convoca os doentes imaginários todos. Mas antes da pandemia, a única coisa que de facto controla o mundo, ou seja, Deus, ou seja, o poder económico, o Deus dinheiro, o que é que ele faz? Ele diz assim, bem, vamos vender uns cosméticos que as senhoras estão muito vaidosas.
Mas quando já não se podia vender mais cosméticos, porque as senhoras já não são só vaidosas, então passam a medicamentos. Portanto, quer dizer, doente imaginar minha Nossa Senhora. Eu não estou a dizer que o Molière tenha adivinhado quando é que a gente ia, era-lhe absolutamente impossível. Nós é que vemos isso com ironia. Já era Jorge Pinto, encenador e ator português, ele que é o convidado de Carina Branco. São Tomé, 102.8 FM. Pela primeira vez na história, um africano foi galardoado com o mais prestigioso prémio de arquitetura. Diébédo Francis Kéré vive na Alemanha, mas é oriundo do Burkina Faso. O prémio Pritzker acaba por distinguir uma arquitetura sustentável que ele tem professado. Ao microfone de Victor Mouriat, reage à atribuição desta recompensa. Quando me ligaram, não acreditei quando me anunciaram o prémio. E quando finalmente percebi, houve um sentimento de gratidão. E ao mesmo tempo um sentimento de grande responsabilidade. Que alegria, que felicidade receber este telefonema. Simplesmente porque quando comecei a fazer arquitetura, tentei fazer uma ronda para recolher ideias e informações na era pré-industrial na Alemanha e associá-las com o que se faz no Burkina Faso para criar uma corrente moderna. Sempre tinha utilizado materiais locais, disponíveis em abundância e que não prejudicassem o meio ambiente. E por conseguinte, ver este trabalho recompensado por esta fundação, com este prémio prestigioso, eu digo Ena. Daí o falar em sentido de responsabilidade para continuar a trabalhar na mesma senda. Et de continuer à œuvrer dans ce sens. Diébédo Francis Kéré, aqui dobrado por Miguel Martins, ele que foi galardoado com o prémio Pritzker, um prémio saudado pela arquiteta cabo-verdiana Patiana Ori, que sublinha a originalidade do trabalho. São notícias fantásticas, não há como negar isso e estou mesmo feliz porque, em primeiro lugar, esse prémio é merecido, esse reconhecimento é muito merecido pelo trabalho do Francis Kéré que tem feito ao longo dos anos, mas também, obviamente, simbolicamente é muito importante que seja o primeiro africano a receber esse prémio desde 1979, a primeira pessoa negra a receber esse prémio, que é muito importante. Acha que ele tem alguma originalidade que o demarca dos demais? Eu acredito que sim, não tanto pela estética, mas pelos valores do seu exercício profissional, pela abordagem, pelos processos. Estamos a falar de materiais duradouros, sustentáveis, materiais locais? Definitivamente, materiais locais, sustentáveis. Mesmo os telhados de zinco, não é? Que ele utilizava, telhados gigantescos de zinco. Sim, isto tudo numa lógica de uma arquitetura bioclimática adaptada ao contexto, também no diálogo, tanto com o local, tanto no uso dos materiais, mas também da comunidade, de servir a comunidade, mas também de envolver a comunidade. Declarações de Patiana Ori, arquiteta cabo-verdiana, entrevistada por Miguel Martins. No desporto, o Benfica venceu por 0-1 na deslocação ao terreno dos holandeses Ajax e segue para quarto de final na Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Em conferência de imprensa, depois do encontro, Nelson Meríssimo, treinador dos lisboetas, admitiu que não foi um jogo fácil. Nós temos consciência da dificuldade do adversário que tivemos, temos consciência do jogo que tivemos aqui bastante difícil com o Ajax. Na minha ótica, o treinador tem que ser o mais frio e calculista possível. Digo isto relativamente àquilo que foi o jogo, mas obviamente estamos todos satisfeitos pelo aquilo que conquistamos. Estamos neste momento nas 8 melhores equipas da Europa. Este grupo de trabalho está de parabéns porque trabalharam muito para conseguir isso. Contra uma equipa, como já disse, bastante difícil, mas que nós desde o primeiro momento acreditámos que conseguíamos ou que iríamos dividir o jogo com o Ajax, e foi o que aconteceu. Nós temos que olhar para o conjunto daquilo que foram os dois jogos e saber que no Estádio da Luz tivemos uma segunda parte muito interessante relativamente àquilo que foi o jogo e às dinâmicas que uma outra equipa apresentaram. Não nos podemos esquecer, jogaram duas equipas que gostam de ter bola, gostam-se de atirar para o ataque. Nós temos consciência que hoje nós não conseguimos fazer esse jogo. Muitas vezes, ou em muitos momentos, tivemos essa capacidade de jogar num bloco médio-baixo e tentar sair uma transição, mas nós também temos que perceber o que é que o jogo nos está a dizer e de que forma é que a gente pode ferir a equipa contrária. Era Nelson Veríssimo, treinador do Benfica. O Benfica e o Atlético Madrid que se juntam aos outros clubes apurados para os quartos dos campeões europeus de futebol, o Real Madrid, o Manchester City, o Bayern Munique e o Liverpool.